Meus amados, convido você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, nós vamos ler do versículo 15 e versículo 16. Efésios 4, 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Pai de amor, nós lemos a Tua palavra, nós pedimos que o Senhor venha falar conosco e nos agraciar com a Tua verdade nesse momento. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Introduzindo essa mensagem dessa noite, nós vivemos uma cultura que valoriza sempre o crescimento. Valoriza o crescimento. E isso é algo, sim, bom crescermos, não é algo ruim crescer, mas, contudo, nós vamos observar o que é crescimento bíblico de verdade. O que é e como que o Senhor Deus quer que venhamos crescer. Vivemos nessa cultura do crescimento e empresas crescem, cidades crescem, algumas diminuem. A minha cidade lá no Paraná, ela veio de crescer, ela está diminuindo, né? Santa Isabel do Ivaí está diminuindo. Por quê? Porque era uma cidade rural e com o processo rural, muitos tiraram o café e assim por diante, a cidade diminuiu, né? A cidade diminuiu. É normal isso acontecer também. Mas nós temos o processo de crescimento, por exemplo, o processo de tecnologia. Você tem um celular hoje, e aí você compara a um celular que você encontra na gaveta lá há 10 anos atrás, ou 5 anos atrás, e fala assim, nossa, como que esse celular aqui era, né? Era tão bonzinho na época, e depois já ficou obsoleto. Já não consegue mais utilizar, porque a tecnologia cresce, desenvolve. Você tem um aparelho melhor, com maior tecnologia. Por exemplo, outras coisas que crescem também, projetos, por exemplo, na nossa vida, você vai concluindo os projetos e você vai mudando os projetos. Mas nem todo o crescimento é saudável também, nós temos que pensar isso. Nem todo o crescimento é saudável. Uma criança que não cresce preocupa os pais. Tá, a tua criança lá, tu está vendo que ela não está crescendo, não está ganhando peso, você já fica preocupado. O que está acontecendo com essa criança que não cresce? Mas também, se ela crescer só uma parte do corpo também, você vai ficar preocupado também. Cresceu só o braço, as pernas não cresceram. Eu falo, tem alguma coisa errada aqui no processo de crescimento. Há algumas disfunções, algumas doenças, por exemplo, cresce só a cabeça e o corpo fica pequeno. Uma doença. Tem alguma coisa errada. Então, o crescimento por crescimento pode indicar até mesmo a própria doença. Da mesma forma, acontece na nossa vida espiritual também. Uma igreja pode crescer em números, mas não necessariamente ter uma maturidade espiritual também. E ela pode ter uma maturidade espiritual e com um número baixo também. Isso também é normal. Pode acontecer. Mas o saudável é que a igreja cresça em quantidade e também, em culminante, em espiritualidade. Esse é o processo normal. É o processo natural que nós devemos buscar e assim almejar dia após dia, buscando o crescimento que vem do Senhor para a nossa vida, buscando aquilo que Ele trabalha e quer para os nossos corações. O crescimento é algo
maravilhoso para nós. Mas devemos buscar o crescimento ordenado, porque é o Senhor que assim o pede e o requer de nós. O crescimento que vem do céu, o crescimento que vem dele para com as nossas vidas. Mas olha só o que o texto diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é o cabeça, é Cristo Jesus. O crescimento ele tem um processo na nossa vida, mas não basta crescer, mas o texto bíblico fala, e o apóstolo Paulo aqui exorta, cresçamos em Cristo Jesus. O crescimento vem para a nossa vida, mas estabelece algo para nós. O crescimento não deve ser apenas por crescer, e o apóstolo Paulo mostra isso, que existe um propósito do nosso crescimento. Mostrar Cristo, mostrar o próprio Deus, para que isso seja de exemplo para a glória do Senhor. Olhando o contexto de Efésios 4, ele começa falando sobre a unidade. Depois Paulo fala dos dons que a igreja recebeu, os dons, a forma de serviço, como que nós deveríamos servir. E em seguida ele começa a explicar o propósito dos dons. Efésios 4, todo o capítulo de Efésios 4. Veja lá o versículo 12 e 13. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Percebe que ele fala que os dons é para esse processo, para o nosso crescimento, mas não apenas nosso. Os dons não é para entretenimento, não é para fazermos grandes festivais ou grandes atividades com pessoas talentosas. Não é para isso. O objetivo dos dons não é a popularidade. Está vendo como eu canto, está vendo como eu toco, está vendo como acontece tal coisa? Não é para isso, os dons não é para isso. Mas o objetivo dos dons é para a maturidade. Levar-nos à maturidade. E levarmos o corpo de Cristo à maturidade. E aí chegamos no versículo 15 e 16, e Paulo vai responder nesse processo de maturidade. Nós já lemos o texto, eu vou repetir novamente para a nossa edificação. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olhando esse texto, nós vamos meditar no tema crescer em Cristo, verdade em amor. E, em primeiro lugar, eu quero abordar que o crescimento cristão tem um alvo, e esse alvo é Cristo. Esse alvo é Cristo. O ministério da igreja, ele é para manifestar Cristo. Crescer em Cristo. Aqui, o verbo principal do texto é cresçamos. Cresçamos. Quem foi alcançado pela graça deve permanecer nessa graça, mas não é para apenas estar na graça, mas para crescer, para reagir, para ter uma ação conforme a graça que veio na sua vida. Você não recebeu a graça apenas para tê-la, mas para ser agente da graça para o crescimento do corpo de Cristo. Quem foi alcançado pela graça não permanece de forma igual. Não pode permanecer do mesmo jeito que era antes da graça. Porque a graça vem e imunda a sua vida e muda por completo o seu ser. Essa graça tira o peso
das nossas ações pecaminosas e do pecado que herdamos de Adão, e agora vem algo que nós não merecemos. E isso muda a nossa forma de viver, o nosso jeito de andar, mas também muda quem nós somos. Nós éramos pecadores, condenados, agora somos pecadores, salvos. A graça do Senhor Deus veio. A regeneração inicia uma transformação contínua e permanente em nossa vida, nos apontando para Cristo Jesus. Na teologia reformada, nós entendemos esse processo como a santificação progressiva. Ou seja, quando eu sou salvo, eu inicio um processo de santificação contínua. Ou seja, hoje eu tenho que ser melhor do que ontem e menos do que amanhã, porque amanhã eu vou ser mais santo ainda. Vou estar mais separado ao Senhor, vou buscar mais essa graça na minha vida e no meu coração. O cristão, ele inicia um processo de caminhar para a glória do Senhor Jesus Cristo. A nossa confissão de fé de Westminster trabalha esse processo da confissão, da santificação progressiva, falando da seguinte forma: santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus. A santificação é a livre obra da graça de Deus, pela qual fomos renovados de todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus. Talvez você possa falar assim: mas pastor, eu sou assim, eu gosto de tal coisa, eu gosto de tal pecado, eu gosto de fazer tal ação que o Senhor não gosta. Então, calma lá. O Senhor nos livra de todo o nosso ser e das nossas inclinações pecaminosas. Devemos buscá-lo, devemos crer nessa ação do Senhor para sermos transformados e crescer nesse processo da graça. Crescer em que talvez você possa estar falando? Paulo não diz: cresçam em influência, cresçam em fama, cresçam em riqueza, cresçam em sucesso, mas ele fala: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Não somos nós que é a centralidade da nossa vida, mas o processo de crescer, o rumo a Cristo Jesus, tendo o Cristo como o alvo. O alvo da vida cristã é uma pessoa, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nasceu da Virgem Maria, aquele que viveu sobre a terra, pagou pelos nossos pecados naquela cruz, morreu e ressuscitou, está ao lado de Deus Todo-Poderoso, intercede por nós. Crescer nessa terra significa ser cada dia mais a imagem de Cristo Jesus. E isso é graça divina para a minha vida e para a sua vida. Talvez os seus planos para 2026 seja: não, eu quero terminar aquela graduação, eu quero iniciar uma nova fase, eu quero ter um novo comércio, um novo emprego, eu quero crescer, eu quero ter. Mas eu falaria para você: o nosso projeto, o projeto do cristão, é crescer em Cristo Jesus, no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. Por quê? Porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar Jesus, o seu reino e a sua justiça. Não estou falando que você não possa fazer planos, você deve fazer planos. Mas que o teu plano seja inicialmente ser cada dia mais parecido com Cristo. No teu trabalho, na tua casa, na tua família, aonde você estiver, crescendo em intimidade com Deus. Romanos capítulo 8, versículo 29 fala assim: porquanto aos que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Meus amados, nós somos chamados, nós somos predestinados, nós somos eleitos do Senhor com um propósito claro. E o propósito claro aqui é sermos a imagem do seu Filho, Filho Jesus Cristo, letra maiúscula, é Jesus. O propósito eterno de Deus é aqui para sermos a imagem de Cristo Jesus. Essa imagem é para mim e para você. E nós não podemos reduzir essa imagem com uma vida profissional, uma vida acadêmica, comprar um carro ou uma casa ou coisas semelhantes a isso. Porque tudo isso é pequeno diante de Cristo. Diante do nosso Salvador, do Deus Trino Todo-Poderoso, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É Ele, para Ele são todas as coisas. Eu quero já aplicar essa parte da mensagem aqui para nós. Muitas vezes nós começamos a avaliar nosso crescimento perguntando: quanto eu sei, quanto eu tenho de conhecimento, quanto eu faço, o que eu consigo fazer, ou quanto eu conquistei na minha jornada. É muito comum homens e mulheres com 50 anos entrar numa crise de meia-idade, porque olha para trás e vê, puxa, o que eu conquistei na minha vida? E ao olhar para trás, começa a indagar e falar assim: nossa, não vejo muita coisa construída. Mas que quando você olhar para a sua vida, o quanto eu sei, quanto eu faço, quanto eu conquistei, você mude a pergunta: o quanto eu sou parecido com Cristo? O quanto eu estou em intimidade com Cristo? Porque é isso que tem valor, meus irmãos. É isso que tem valor. Eu estou mais parecido com Cristo hoje do que eu estava o ano passado. Eu estou mais parecido com Cristo. Eu estou mais resplandecendo a glória de Cristo do que o ano passado, o ano retrasado. Ou eu estou apenas vivendo e sobrevivendo nesse mundo e buscando as coisas dessa terra? Nosso tema é crescer em Cristo, a verdade em amor. Em segundo lugar, o crescimento cristão é o alcance pela verdade em amor. O que acontece pela verdade em amor. Esse crescimento cristão, ele acontece pela verdade, mas não apenas a verdade, mas a verdade em amor. Versículo 15 de Efésios 4 fala assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A verdade, ela tem uma roupagem aqui. A roupagem é amor. No grego, a expressão ela tem uma ideia um pouco mais ampliada. É vivendo a verdade em amor. Não seguindo a verdade em amor apenas, mas vivendo a verdade em amor. Porque quando a gente olha, e a impressão que pode nos dar, seguindo é a gente andando atrás, né? A gente andando atrás da verdade, meio que seguindo ela, perseguindo ela. Mas a melhor forma aqui de entender isso aqui é vivendo. Vivendo não é andando atrás, é estando com ela, incorporada com ela. Não é apenas falar a verdade, mas é praticar a verdade. Mas a verdade, ela tem que ser vivida em amor. É viver a verdade diariamente, mas também é refletir essa verdade, a verdade do Senhor. Dois perigos muito complicados aqui, e eu quero abordar esses dois perigos. A verdade sem amor. A verdade continua sendo verdade, mas ela sendo manifestada sem amor, o que ela causa? Ela produz arrogância,
legalismo. Está vendo? Olha que nós somos crentes, eles são os pecadores, são os maus. Nós somos os santos, eles são os ruins. É uma verdade? É, mas a arrogância alcança o coração, o legalismo pode alcançar o coração. A frieza espiritual, nós somos melhores que eles porque temos uma melhor teologia, uma arrogância espiritual. Críticas destrutivas. E sem base. A pessoa conhece a doutrina, mas não reflete o caráter de Cristo. Porque Cristo nunca produziu, e Cristo não era arrogante, Cristo não era soberbo, Cristo era humilde. Outra questão é o amor sem a verdade, que é outro perigo. O amor sem a verdade. E ela vai produzir algumas coisas. A superficialidade, algo superficial. Só no amor, não traz crescimento. A verdade sem amor, o amor sem a verdade, melhor, ela traz o relativismo. Você faz o que você quiser, porque nós somos amor. Você pode fazer o que você quiser, desde a sua consciência. Não, isso está errado. A tolerância ao erro. Pode errar à vontade, porque nós somos amor. Não pode. O enfraquecimento espiritual acontece também quando nós temos apenas o amor e não a verdade. Porque deixamos de confrontar o erro do outro, o pecado do outro. Deixamos de corrigir o outro. É a mesma coisa que você pegar o teu filho e dizer, olha, você pode fazer o que você quiser e comer o que você quiser na hora que você quiser. Vai dar crescimento saudável? Não vai dar. Por quê? Porque nós somos pecadores, somos tendenciosos ao mal e aquilo que não edifica. A pessoa fala de amor, mas desobedece a palavra do Senhor nosso Deus. Mas então, o que devemos fazer? Devemos unir as duas coisas como Cristo fez. Cristo une as duas coisas. A verdade em amor. Olha só, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Observe que Jesus nunca sacrificou a verdade para agradar pessoas. Nunca sacrificou a verdade. Mas também nunca usou a verdade para destruir alguém, para humilhar alguém. Não. Ele corrigia, ele confrontava, ele chamava ao arrependimento. Mesmo com palavras duras. Mas fazia isso com amor. Aplicando isso para nós, a maturidade cristã não é apenas acumular conhecimento, é permitir que a verdade transforme vidas, transforme nossos relacionamentos, nossas palavras, como estamos proferindo, como estamos vivendo, nossas atitudes, nosso caráter, a nossa vida no mais íntimo. Então, não cabe dizer, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou viver assim. Não cabe. Por quê? Porque somos transformados pela verdade do Senhor. E essa verdade deve nos impactar, deve mexer conosco, deve nos fazer crescer. Quanto mais cresçamos em Cristo, mais nos tornamos parecidos com Ele. E quanto mais nos distanciamos de Cristo, mais nos parecemos com o mundo. Nós somos cristãos. E cristãos é como os pequenos cristos. Crescer em verdade, crescer em Cristo, a verdade em amor. Em terceiro lugar e último, o crescimento cristão depende da nossa união com Cristo.
O crescimento cristão depende da nossa união com Cristo. E o versículo 16 fala assim: de que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A parte A desse texto, de que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado, é Jesus. A igreja cresce porque está ligado à cabeça, que é Cristo Jesus. Cristo não é apenas o modelo de crescimento para a nossa vida. Cristo é a fonte do crescimento para nós. Cristo é a fonte do nosso crescimento. João 15, versículo 5, fala assim: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, o que diz? Nada podeis fazer. O processo para a nossa vida é de estarmos ligados na videira verdadeira. Porque sem Ele, Cristo, nada podemos fazer. Sem Cristo podemos produzir atividades. Podemos. Sem Cristo podemos produzir eventos, até muito bonitos algumas vezes. Nós vemos isso o mundo fazendo lá fora. Eventos lindos, shows maravilhosos, teatros fantásticos. Sem Cristo podemos produzir estruturas, mas não produzimos crescimento espiritual verdadeiro. Cristo é a centralidade de todas as coisas. Nós devemos ter Cristo como a base e o centro da nossa vida, mas também o centro da nossa igreja. A igreja sem Cristo, ela está fadada apenas a eventos. A igreja cresce porque Cristo a sustenta. O versículo 16, de que em todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Paulo descreve aqui a igreja como um corpo vivo. E Cristo distribui a vida, Cristo distribui os dons, Cristo distribui força, Cristo distribui o crescimento, e toda a parte permanece em Cristo e para Cristo. Cristo é a centralidade da vida da igreja. Se nós tirarmos Cristo da vida da igreja, não sobra nada. Vamos apenas ter um clube de encontro, para nos encontrar e fazermos banquetes e comermos. Não. Cristo é o nosso Salvador, mas é o sustentador da igreja. A nossa vida tem que estar no crescimento dele. A nossa igreja tem que estar no crescimento dele. Uma observação muito importante aqui. Paulo não fala apenas de crescimento individual, mas Paulo está falando do crescimento coletivo da igreja, do corpo de Cristo. Ninguém amadurece sozinho. Deus usa a pregação, como estamos hoje aqui. Deus usa o louvor, como as crianças cantaram hoje aqui. Deus usa a comunhão do partir do pão e das orações, como nós fazemos periodicamente nos encontros, nos nossos encontros. Fazemos os nossos almoços, no dia da família Maranata, nos nossos encontros de comer e sentar junto, de comunhão. O aumento e o crescimento é usado também no momento do discipulado, onde sentamos do lado para ensinar, aquele que tem maior sabedoria para ensinar o que tem menos sabedoria, nas orações, na reunião de oração, da SAF, no projeto ANA, no serviço mútuo constante da nossa diaconia e de cada membro da igreja. O crescimento acontece. Maturidade cristã, ela floresce e deve florescer em toda a parte da igreja. Por quê? Porque Cristo está em toda a igreja. Cristo no centro. Nós não podemos tirar isso. Não é a pessoa,
Não é a persona, não é o pastor, não é o presbítero, não é o conselho, é Cristo. Cristo no centro da igreja. Efésios 4 não é uma mensagem sobre o desempenho, mas é uma mensagem sobre Cristo. Ele é o cabeça da igreja, ele é o alvo da igreja, ele é a fonte da igreja, ele é o sustentador da igreja. E isso deve estar claro em nosso coração. Tudo deve convergir para ele, para Cristo, para as nossas vidas. Quero concluir nossa mensagem dessa noite olhando o que nós propomos no nosso tema anual da nossa igreja. Nosso tema anual da nossa igreja é avançando para o alvo na soberana vocação. Avançando para o alvo da soberana vocação. Efésios 4 nos ensina que avançar significa crescer. Crescer na soberana vocação. Aquilo que ele nos chamou. Mas crescer não de qualquer maneira, mas crescer da forma correta. Não apenas crescer em atividades. Temos mais cultos, temos mais atividades, temos mais encontros. Não, não é isso. Mas devemos crescer no Senhor Jesus Cristo. Não apenas em conhecimento, não apenas em números, mas crescer em Cristo Jesus. Na nossa intimidade com Cristo Jesus. Porque é isso que sim, que irá fazer diferença. E eu quero fazer uma aplicação final aqui nesse momento. Deus nos chama a examinar nossa caminhada, a minha e a sua caminhada. Não basta dizer que eu estou ocupado, minha vida é muito corrida, eu já estou servindo, já estou fazendo algo. A pergunta que cabe para nós refletirmos aqui: estou crescendo em Cristo, apesar da minha correria diária? Eu estou crescendo em Cristo no meu serviço eclesiástico, até no fazer das atividades da igreja, mas eu estou crescendo em Cristo ou estou apenas cumprindo uma tabela, ou cumprindo uma ordenança, ou cumprindo uma designação do conselho? Eu estou crescendo em Cristo? Essa é uma grande pergunta para nós. Devemos crescer em Cristo. A minha mente está mais parecida com a mente de Cristo? A nossa jornada está cada dia mais parecida com Cristo? Meu pensamento está cada dia mais parecido com o pensamento de Cristo? As minhas ambições estão mais parecidas com aquilo que Cristo tinha no seu coração? Ou apenas eu quero ganhar o mundo, a fama, eu quero ter dinheiro, estudar, pagar as contas? Tudo isso é bom, não é ruim. Mas se for o centro da sua vida, você está perdendo o seu tempo. Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Cristo tem que ser o centro do nosso coração. O meu coração está mais parecido com o coração de Cristo. As minhas atitudes refletem mais claramente o Evangelho de Cristo Jesus? Ou minha atitude está desconectada com aquilo que o Senhor Deus quer para a minha vida? Eu convido você a baixar sua cabeça nesse momento, a colocar o teu coração diante do Senhor. É um autoexame pessoal, individual. Cristo está ao centro da tua vida. O verdadeiro avanço acontece quando Cristo se torna cada vez mais visível em nós. O verdadeiro crescimento acontece quando Cristo se torna cada dia mais parecido em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, o nosso coração, ó Deus, se dobra na Tua presença. Porque Cristo é o enviado de Deus para salvar-nos. Mas Cristo é o Teu enviado para transformar nosso coração, para transformar nossa mente, as nossas atitudes, o nosso pensar diário, ó Pai.
Obrigado por Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz por nós, para nos salvar, nos transformar, nos remir. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque Cristo é a nossa vida, é a nossa esperança. Ó Pai, tem misericórdia, ó Pai, de nós, quando nós começamos a colocar como objetivo da nossa vida viver as coisas dessa terra. Quando o nosso coração é aliciado para viver correndo atrás do fechar do mês. Ó Deus, se propício a nós pecadores e nos abençoe. Que possamos viver Cristo constantemente. E que o amor do Senhor Deus seja claro e evidenciado em nossas vidas, ao vivermos Cristo diariamente. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque somos exortados pela Tua palavra a viver a verdade em amor. Ó Deus, obrigado pela forma amorosa que o Senhor nos exorta. E que possamos, ó Pai, assim também fazer com as pessoas à nossa volta. E que as pessoas venham fazer assim conosco também, Pai, quando nós erramos. E em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai.